Eu sou Márcia Milanês, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aposentada em 26 de maio do ano passado, na época como integrante da 8ª Câmara Criminal. Eu tenho a minha família é de origem espanhola, são naturais de Pontevedra. Meus avós chegaram em Belo Horizonte na construção da cidade. Eu nasci em Belo Horizonte, mas tive uma infância em Coronel Fabriciano, onde meu pai era promotor de justiça. Meu pai formou na Faculdade Federal de Minas Gerais em 1940. Antes de ser promotor de justiça, foi jornalista. Ele trabalhava no jornal antigo, que hoje já não temos mais em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que era o Radical. Eu estudei em Coronel Fabriciano, fiz meus primeiros estudos lá. Ginásio no Colégio Angélica, das Irmãs Carmelitas da Divina Providência. Fiz também o 2º grau, o curso normal também com as Irmãs Carmelitas e o curso de Contabilidade na Escola Ferreira da Costa, em Acesita. Vim para Belo Horizonte e prestei vestibular, primeiro na Universidade Católica, depois na Federal. Integrei a Federal, sou formada desde 1970, integro a turma da Faculdade de Direito da UFMG de 1970. Passada a formatura, fui para Portugal fazer pós-graduação. Por lá estive como bolsista do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fui estudar rebus sic stantibus, a teoria da imprevisão. Nessa oportunidade que estava em Portugal, eu também correspondia para um jornal do Vale do Aço. Oportunidade que tive de participar dos festejos da vinda dos ossos de D. Pedro I para o Brasil, no navio Funchal. Foi uma oportunidade ímpar, numa viagem ímpar, que foi exatamente na época do presidente Garrastazu Médici. Estive em Portugal até 76. Retornei ao Brasil na mudança do governo, depois da Revolução dos Cravos. E prestei concurso para o Ministério Público, seguindo os passos do meu pai. Fui promotora nas comarcas de Mesquita, Cerro, Governador Valadares, Belo Horizonte. Aqui estive até ser elevada ao cargo de procuradora. Como procuradora, atuei no Tribunal de Justiça, na 4ª Câmara Cível. Quando então, atendendo a um chamado, decidi ser magistrada. Foi quando eu integrei, em 1995, o extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Em 2001, fui alçada ao cargo de desembargadora, cargo que ocupei até maio do ano passado. Foi um momento muito importante para a região, né? A região não tinha uma filha desembargadora, que eu considero Coronel Fabriciano minha terra, apesar de eu ter nascido aqui na Rua Araguari 194, eu fui criada em Coronel Fabriciano, lá fiz meus estudos. Então foi um momento muito importante para a cidade se reuniu, vieram 2 ônibus comandados pelo bispo Dom Leles Lara, pelo prefeito, e foi uma festa muito bonita. Bonita porque era uma filha da cidade que estava chegando num cargo tão importante e num momento em que o tribunal não tinha nenhuma mulher. Então chegava uma filha da cidade no meio daqueles homens austeros. Então foi uma festa assim, muito bonita. Foi um dia assim, importante para a cidade, para mim e para o Tribunal de Justiça também, que contava naquele momento com uma mulher. Foi uma grande homenagem que o Tribunal de Justiça prestou à minha família e principalmente a mim, dando ao fórum o nome do meu pai, Fórum Promotor de Justiça, Dr. Orlando Milanês. Eu sou grata ao tribunal, daí porque quando pergunto se eu, mesmo aposentado, continuo trabalhando, eu necessito dar um pouco e mostrar um pouco de gratidão ao Tribunal de Justiça. Sim, foi um desafio grande. Morei primeiro, como eu disse, em Lisboa, solteira, já casada,
com integrante do Ministério das Relações Exteriores. Moramos na Suíça, em Genebra, moramos em Santiago do Chile, moramos na Finlândia, em Helsinki, moramos um tempo em Bonn, na Alemanha, ainda quando a embaixada era em Bonn, até 99. É um desafio enorme que tive, criando 3 filhos, na época do Chile, com filhos pequenos. Meu último filho nasceu em Santiago do Chile, mas eu venci tudo isso. O amor que eu sempre tive pelo meu trabalho e o foco no meu trabalho foi difícil, mas uma experiência muito gratificante. Conhecer o mundo, conhecer outras culturas, nos faz sempre um juiz melhor. Eu tenho aqui comigo, trazido lá do meu gabinete na sede, esses portas-retratos que me acompanham. São amigos que me acompanharam e fazem parte da minha carreira. Tem aqui o ministro Veloso, o ministro Sepúlveda Pertence, o meu querido amigo Aristóteles Ateniense, que somos amigos desde a infância, porque quando o pai dele era juiz, em Piranga, papai era promotor de justiça. E nós somos amigos desde pequena. Hoje ele já não está conosco. Tenho aqui também, junto comigo, o meu compadre, o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, também que não está conosco, e aquele que sempre me protegeu aqui no Tribunal de Justiça, o desembargador Gudesteu Biber, hoje aposentado. São pessoas que me ajudaram a chegar aonde cheguei e por isso elas estão aqui sempre pertinho de mim. Eu faço questão de tê-los aqui. E para quando eu sinto saudade, eu venho aqui para matar a saudade e conversar com eles. Eu lembrava esses dias, até junto com o presidente do tribunal, para 2 colegas, como foi difícil. Como foi difícil a chegada aqui. Não por preconceito, é porque realmente o tribunal não estava preparado. A doutora Branca, a desembargadora Branca, ficou pouco tempo. E passaram-se muitos anos e eles se acostumaram realmente a ser mulher. Então não tinha banheiro, o lugar para a troca de roupa tinha um mictório ao lado, então logo vieram me dizer da dificuldade para mim que era usar ali. Eu trocava minha roupa no apoio com a Consuelo. Então, e ali troquei toda uma vida. Eu nunca entrei lá onde eles realmente trocavam, onde tinha um espelho. Não tinha banheiro, não tinha... Eu lembrava outro dia, é tudo muito difícil, tudo muito difícil. Mas eu recebi muito apoio de muitos colegas, as coisas foram passando e o meu foco aqui era trabalhar. Então, para mim, não tinha problema. Nessa época, o tribunal, quando eu cheguei, tinha engraxate. Eu ainda brincava e falava, por que não tem uma manicure, né? Isso não, mas não tinha. Mas eles tinham barbeiro e engraxate. Aqui, nesse prédio, ainda tinha barbeiro e engraxate, quando eu cheguei em 2001. Mas o tempo foi passando, as coisas foram se ajeitando. Bom, hoje eu estava aqui conversando com a doutora Helena Della Mônica, que é vice-presidente da Ordem, e falando exatamente sobre a participação da mulher. Aí eu dizia para ela, eu acho que nós só vamos realmente avançar quando tivermos um número maior. Não há nenhum preconceito. O problema é problema de número mesmo, número. São poucas ainda, mas nós vamos realmente... O tribunal é um tribunal que hoje temos 150 pessoas, temos por volta de quase 10% de desembargadoras, juízas inúmeras, porque por concurso não é possível impedir a chegada de mulher, não é isso? Mas o tribunal tem sido realmente, tem reconhecido o valor das colegas que disputam para a desembargadora, mas nós precisamos realmente de número e paridade. Sim, veja bem, após a doutora Branca, era natural que chegasse ao tribunal primeiro uma desembargadora vindo do Tribunal de Alçada que fosse integrante da carreira originária, né? Mas Deus quis que viesse, eu que sou originária do 5º Constitucional. Muito bem, com isso as coisas foram acontecendo. Houve uma ocasião que estava impedido o presidente para presidir a corte,
estava impedido o primeiro vice e o segundo vice. Eu ocupava a terceira vice-presidência. Então eu presidi pela primeira vez e única, porque outra mulher ainda não presidiu a Corte Superior. Presidi. Também, com muita alegria e com muita honra, fui a primeira mulher a integrar a mesa diretora do tribunal. Foi uma oportunidade interessante, maravilhosa. Conseguimos 2 prêmios no Conselho Nacional de Justiça, porque eu desencadeei a campanha da conciliação. Me lembro que no dia da minha aposentadoria, uma carta que foi lida do senador Anastasia, ele dizia que eu fui intitulada por todos na época a Dama da Conciliação. Amiga desembargadora Márcia, fiquei muito honrado ao receber o convite para a sessão de homenagem à aposentadoria de Vossa Excelência. Digo, sem medo de errar, que Vossa Excelência, a Dama da Conciliação, foi a figura mineira mais importante quando o assunto é autocomposição de processos judiciais, prevenção de conflitos e a chamada terceira onda de acesso à justiça. Assim, só posso agradecer pelos serviços, desejar sorte na próxima etapa e prestar minhas mais sinceras homenagens pela pessoa que Vossa Excelência é, pela sua carreira e pelo seu legado. Atenciosamente, Antônio Anastasia, ministro. Sim, também foi uma oportunidade e, para mim, uma grande surpresa ter sido convidada pela ministra Nancy para ser assessora direta dela no Conselho Nacional de Justiça. Eu estive lá por 2 anos e meio e conheci todo o Brasil com todas as mazelas da justiça e é muito bom para ver que realmente as mazelas não acontecem só aqui, elas acontecem cada um a seu jeito em todo o Brasil. Os problemas que temos aqui não são os problemas que existem no norte, né? Eu tive a oportunidade de interrogar presidentes de tribunal, de participar daquela comissão contra a pedofilia no norte, de interrogar vários desembargadores, porque a competência lá do Conselho Nacional de Justiça inclui desembargadores. Então foi uma experiência realmente ímpar também. Eu volto a dizer, voltei também uma pessoa melhor do que aquela que fui quando estive em Brasília, na oportunidade que tive. E depois que terminei o trabalho no Conselho Nacional de Justiça, ainda estive 6 meses no STJ, também assessorando a ministra nos processos oriundos da competência originária do STJ contra os governadores de Estado e ministros de tribunais de conta. Fizemos conciliação em todo o Estado. Fizemos conciliação do sistema com a seguradora líder, dos processos do DPVAT, que eram inúmeros aqui em Belo Horizonte. Fizemos com todos os bancos e eu dizia assim para os gerentes de banco, a gente tenta fazer a conciliação, não dá certo. A conciliação só dá certo quando tem a justiça do lado. O povo confia quando o Poder Judiciário está do lado. O povo não confia num evento, num hotel feito por um banco para tentar conciliar. A pessoa vai, assim, um pouco vulnerável. Mas quando o Poder Judiciário está junto, eles vêm. Fizemos conciliação com a CEMIG. Eu entendi que a CEMIG era uma prestadora de serviço, não justificava ter tantas execuções, a CEMIG executando usuários. Fizemos com a CEMIG, fizemos com todos os bancos, fizemos o DPVAT, fizemos também um grande programa lançado pelo Fantástico na época, Conciliara Legal, fizemos também com a Unimed. Ou seja, onde havia demanda, grande número de demanda, nós estávamos conciliando. Foi um trabalho que realmente fez uma grande economia para o tribunal e amadureceu bastante a cultura da conciliação, que naquele momento estava muito difícil, antes da resolução 125 do CNJ, instituir que é função do juiz não só sentenciar,
É função do juiz buscar a paz. E a paz, ela é encontrada na conciliação. Então, recebi os 2 prêmios nos 2 anos seguintes no Conciliar é Legal, do CNJ. Os prêmios estão na 3ª vice, exatamente pelo número de conciliações que conseguimos obter durante a semana de conciliação e os projetos que depois foram replicados para todo o Brasil. Deus encaminhou para mim e vários processos realmente de grande importância, de grande relevância. Um deles que realmente causou muita dor a mim pessoalmente, ao Tribunal de Justiça, foi o momento de ter que decretar a prisão de um colega nosso, um magistrado da comarca de Juiz de Fora. Nós tivemos que cortar na própria carne. É um momento difícil, mas realmente não havia como nos livrar daquilo. Mas eu sempre agi com muita serenidade, com muita tranquilidade. Hoje eu estou tranquila. Eu sei que é o momento de julgar é um momento quando a gente se aproxima de Deus. E então a gente tem também que saber que seremos julgados, ainda que seja pelo travesseiro. Então, mas eu estou tranquila. Todos esses que passaram muitos outros importantes. Aliás, os processos não são importantes, a capa do processo não é importante. Às vezes, a repercussão, exatamente, todos os processos são dolorosos. Às vezes, é a repercussão que a mídia coloca nos processos, traz para ele um peso maior. Mas todos eles eu cuidei de tratar sempre com muita serenidade. No tempo que eu estive lá no CNJ, nós fizemos uma inspeção no TRF1, porque descobrimos que haviam mais de 60 mil processos previdenciários, pessoas aguardando suas aposentadorias, viúvas esperando a pensão do marido que havia falecido. E eu me lembro, ao ser entrevistada pela Rede Globo, e eu falei, esses processos aqui são processos de dor, são processos diferentes, porque são pessoas que às vezes morrem esperando a pensão. Então, há processos diferentes sim, não com peso maior ou menor, mas diferente. Esses, por exemplo, de pensão, os previdenciários, e que agora nós tivemos essa felicidade com a instalação do TRF6 em Belo Horizonte, essa situação tende a melhorar. Mas eram processos também diferentes, processos de dor. Foi tranquila, eu sabia que os 75 anos ia chegar, e então tentei, de uma maneira mais leve possível, me organizar para o dia. Foi um dia festivo no tribunal. Eu recebi, apesar de ser americana, meu pai era americano, sou americana, frequento o campo, vou ao Indepa, todos os jogos que posso. Recebi homenagem da Charanga do Galo, recebi homenagem da Polícia Militar. Vieram os meus amigos, a ministra, com vários desembargadores do Mato Grosso, vieram me prestigiar, vários colegas tomaram a palavra e me prestaram homenagem, os que não estavam presentes prestaram homenagem através de mensagens, de cartas. Hoje, 26 de maio de 2022. Aqui viemos, desembargadora Márcia, exclusivamente para nos juntar às homenagens que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais presta a Vossa Excelência. Estamos aqui, desembargadora Márcia, para aplaudi-la efusivamente, e assim eu peço a todos. Depois fomos comemorar na Magis, foi um dia bonito, um dia para mim gratificante. Eu escrevi o último capítulo de uma maneira muito alegre, muito feliz, porque eu consegui sair pela porta que eu entrei, pela porta da frente, e de cabeça erguida.
Então, para mim, depois de 23 anos no tribunal e 46 anos de serviço público, eu tive um final feliz, muito feliz. Há mais de 10 anos eu ocupo no tribunal, juntamente com a minha Câmara, o meu trabalho processual. Eu sempre cuidei do processo, da execução penal, sempre estive no Novos Rumos. Atualmente eu estou no segmento, antes eu estava na APAC, hoje eu estou no segmento do PAI-PJ, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário. Nós estamos já há 2 anos trabalhando em cima do Hospital de Barbacena, tivemos lá, fizemos mutirão, esvaziamos, conseguimos a reforma e estou agora diuturnamente cuidando disso e dedicando toda a minha energia, minha saúde e minha força e aquilo tudo que eu aprendi nesses anos todos a esses invisíveis. O programa PAI-PJ do Tribunal de Justiça, que é conhecido internacionalmente, ainda que gere ciúme, eu digo, é o cartão de visita do Tribunal de Justiça. É o programa mais importante que tem o Tribunal de Justiça. É o programa da atenção integral ao paciente judiciário. No momento, nós atendemos aqui em volta da Grande BH 1.038 pessoas em atendimento domiciliar e atendimento pessoal ali na Rua Timbiras. E veja, é um trabalho de misericórdia. Para aqueles que não estão internados, estão em situação ambulatorial, ou em casa, ou em residências terapêuticas. Nós agora estamos empenhados em dar cumprimento à resolução do CNJ, que determinou realmente que se cumpra a lei antimanicomial, que se feche os hospitais. Os hospitais de custódia têm o prazo para fechar até maio de 2024. Eles precisam, exatamente, eles precisam de realmente serem tratados, o protagonismo, concordo perfeitamente com a resolução. A resolução não tem um mês e já está sendo contestada. O protagonismo tem que ser da saúde. Eles são pacientes, eles foram absolvidos impropriamente, mas foram absolvidos. Com relação ao Poder Judiciário, o juiz dá uma absolvição, chama imprópria, e determina o cumprimento de medida de segurança. Essa medida de segurança é um tratamento médico, mas o protagonismo é da saúde. Eles têm que ser atendidos pela saúde num tratamento multidisciplinar com médico, psicólogo, assistente social, para que tente reatar o laço deles com a família, tentem colocá-los novamente no território deles. Então, em boa hora chegou realmente a resolução para que o governo entendesse que o protagonismo é da saúde. Eles precisam não de agentes penitenciários, eles precisam de médicos. Eu, quando estive em Santiago do Chile, aproveitei para fazer um curso de pós-graduação na CEPAL, que é um órgão, a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas. Fiz um curso de pós-graduação, oportunidade em que eu escrevi uma obra, porque o curso era de planificação. E eu, então, era mais dirigida a economistas, mas eu tive a oportunidade de integrar. Eu escrevi, então, sobre a pobreza e a justiça. Eu tentei mostrar que grandes problemas que acontecem com as causas dos pobres não é porque são pobres, é porque há todo um sistema que vai levando o processo a um desfecho contra o pobre. O pobre, ele não está preparado, às vezes, para ser interrogado pelo juiz, ele não tem uma certa desenvoltura, ele explica mal o problema, ele é mal assistido, às vezes, por advogado, porque não tem condição de contratar um bom advogado. O pobre não tem testemunha, porque eles não têm bem de raiz, uma hora eles estão morando num lugar, outra hora estão morando em outro, ou seja, vai todo um sistema que vai terminar num desfecho contra o pobre. Mas nada que ver exatamente que nenhum preconceito da justiça, nem que a justiça é feita para pobre, preto. Não, absolutamente. Que
prisão é para pobre preto. É que o processo é mal engendrado. Mas hoje, veja bem, hoje nós temos uma defensoria pública que eu entendo que nessas 2 últimas décadas foi a classe que mais desenvolveu. Nós temos defensores públicos espetaculares, da melhor qualidade. Então, hoje, o pobre já está muito melhor assistido. O meu pai sempre foi uma pessoa à frente do tempo dele. E assim que eu entrei na faculdade de Direito, no meu primeiro ano, ele entendeu que eu deveria fazer uma viagem, uma volta ao mundo, porque ia abrir minha cabeça. Eu era uma mocinha do interior, lá de Coronel Fabriciano, tinha vindo para Belo Horizonte, ele achou que eu deveria. E eu integrei uma excursão, que era na época Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, com umas alunas do segundo ano, umas alunas que formavam no segundo grau no Isabella Hendricks. E a viagem começava por Lisboa. E minha avó, sabendo que eu iria fazer essa viagem, e sabendo que Juscelina estava em Lisboa, ela me deu um embrulho com os doces, com umas coisas que era para levar para Juscelina. E você sabe, eu na época tinha 17 para 18 anos. Eu queria me desvencilhar do presente. E fiquei tentando, até que na véspera da excursão seguir para Madrid, eu voltei a ligar lá no tal telefone que haviam me dado para dizer que eu precisava entregar a encomenda. Aí disseram para mim que eu então levasse na rua tal, na Rua da Misericórdia, número 20, que ele ia estar lá à noite. E eu chegando lá, era um restaurante, que ainda está lá até hoje em Lisboa, chama Tavares Rico. Eu vi no fundo do restaurante com Carlos Lacerda. E meu pai era o denista. Eu achei aquilo assim uma coisa diferente. Falei, meu Deus, como é que pode? Eles são inimigos, Juscelina é inimigo do Lacerda. E eu pedi ao garçom um papel que eu queria, o autógrafo, que eu queria mostrar ao meu pai. E eles autografaram para mim. E eu guardei esse documento. E quando em 2005 iam fazer a série JK, o Fantástico lançou um concurso. E eu resolvi contar essa história e mandar o documento. E eu fui a que ganhei o concurso. E eu ganhei e a Globo periciou o documento, disse que era um documento histórico. É um documento histórico, porque só há 2 lugares em que Juscelina e Lacerda assinam junto. É o documento da Frente Ampla e esse postal que eu tenho. Inclusive, na série que deu origem, no livro que deu origem à série, eles sabiam do encontro e não sabiam onde era o encontro. E descobriram depois, na segunda edição, ficou provado. Porque pelo postal, com a foto que eles tinham, eles viram que era o tal restaurante, Tavares Rico. E eu tive a oportunidade de ir a Brasília, assistir o lançamento da minissérie. E muito interessante que o Zé Wilker disse assim, que num país onde há pouca história, pouca memória, ele achava interessante eu ter guardado aquele documento tantos anos, porque eu era uma mocinha, e ter achado aquilo importante e ter guardado, e aquele documento está comigo até, uma coisa de 1967, está comigo até em 2005. Meu pai era americano. Quando vínhamos a Belo Horizonte, nas férias, que as férias eram janeiro e julho, nós íamos à Independência. Aprendi a Independência com meu pai. Na minha família tem atleticano, tem cruzeirense, mas eu sou americana. Eu vou ao campo, devidamente uniformizada, e é uma paixão grande minha, é o América. Veja bem, eu tenho aqui comigo, né, guardada aqui com o meu coração, a bandeira do meu time de coração, que é o América. E hoje, numa fase assim, muito importante, né, o América realmente tem nos dado muita alegria. Depois de muito sofrimento, nós estamos assim numa fase alegre, vamos para o campo sempre esperançosos. Então, o meu time de coração é com muita alegria que eu ostento a bandeira do meu América. Realmente, time de futebol não adianta, né? A gente
não consegue trocar. Eu sou realmente... Eu tenho uma música que é do meu colega de turma, que é o Fernando Brant, formamos junto o Brant, que fala: sou americana sim, desde menina eu grito, é gol, é gol, é gol. Sejam bem-vindos! Essa estante conta a história da minha vida no Tribunal de Justiça. São todas as medalhas, as honrarias que eu recebi durante os 22 anos que eu estive por lá. Eu trago comigo, guardado com muito carinho, a minha identificação lá na Câmara, na primeira Câmara Criminal, depois na sexta Câmara e finalmente na oitava Câmara Criminal. É uma coisa, preciosidade que eu tenho, uma fotografia feita pelo professor Ricardo Fiuza em 1995 em Lisboa. Está ao meu lado a ministra Nancy, a desembargadora Suzana e Ana Maria Trindade Reis, esposa do ministro Sebastião Reis. É uma preciosidade essa foto. Sim, eu acho que é uma grande oportunidade, que eu não sei se terei outra, de deixar os meus agradecimentos ao Tribunal de Justiça por todos os anos que aqui passei, pelo muito que eu aprendi. Distribuir justiça faz da gente muito melhor, nos torna, assim, uma pessoa mais sensível. A gente consegue olhar para o outro, sair de dentro de si e olhar para o outro. Me ajudou a criar meus filhos e a passar para eles valores muito importantes. Agradeço, sim, muito à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fizeram de mim realmente uma cidadã.